Muito bom dia, muito bom dia. Que Deus abençoe poderosamente. Estamos aqui iniciando mais um momento de palavra para abençoar sua vida, sua casa, sua família. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Salmos capítulo 1. Eu gostaria de meditar juntamente com vocês neste salmo, neste momento. Eu vou aguardar aqui um tempinho para que possamos ler a palavra juntos, né? Enquanto isso, eu já peço aqui uma licencinha. Vou tomar aqui o meu... Hoje eu coloquei aqui um suco de laranja. Ô, glória! É uma vitamina C, né? Esse tempo aí do jeito que muda, né? Uma hora tá sol, outra hora já tá chovendo, outra hora já tá frio, né? Então, quanto mais vitamina, melhor, né? Amém, pessoal? Vamos lá? Acredito que já deu tempo aí de encontrar, né? Salmos primeiro, do versículo 1 a seguir. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui, nesse primeiro versículo, a Bíblia, a palavra de Deus está garantindo algo que já está assinado, decretado pelo próprio Deus, que existe um tipo de pessoa nessa terra, nessa vida, que é bem-aventurado, que é abençoado. O que é uma pessoa ser bem-aventurado? É uma pessoa ser abençoada, né? É uma pessoa que vive em paz de espírito, em paz na sua alma. É uma pessoa bendita, uma pessoa abençoada. E a Bíblia aqui está garantindo
né, com total certeza absoluta que essas pessoas existem, que essa bênção, essa particularidade de Deus com o ser humano é real. Mas para isso acontecer na vida do ser humano, existe a parte do ser humano. Ou seja, Deus, ele já decretou. Deus, ele já liberou de lá do céu a bênção, o triunfo, a vitória, a paz, né, de espírito, de alma. Isso é ser bem-aventurado. Deus já liberou de lá do céu. Está liberado. Está decretado. Ninguém tira. Ninguém pode roubar isso do ser humano. Essa é a parte de Deus, né? Mas aí tem a parte do ser humano. Porque ele fala aqui, ó. Bem-aventurado, né? Bendito, abençoado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então existe a parte do ser humano. Qual que é o conselho do ímpio, né? E tem gente que lê um texto como esse e nem sabe o que é ímpio, né? Então, resumindo aqui para a palavra não ficar muito longa, o ímpio é aquele que está distante de Deus, que não adora a Deus, que não quer saber de Deus, das coisas de Deus, que não tem temor a Deus, que faz as coisas tudo de qualquer jeito, sem buscar a Deus, sem honrar a Deus, sem temor a Deus. E você vai falar de Deus para a pessoa não está nem aí, não quer nem saber. Não... Então, qual é o conselho que uma pessoa dessa pode entregar de bom para uma pessoa que teme a Deus, que anda nos caminhos do Senhor, que tem ali aquela fome, aquela sede pela presença de Deus? O que um ímpio pode dar de conselho bom, né, para uma pessoa que está ali nos caminhos do Senhor? Então é isso que a palavra está falando. Você quer ser bem-aventurado? Então fuja dos conselhos do ímpio. Às vezes eu vejo assim as pessoas, né, passando e comentando, né? Ah, vamos lá em tal lugar, lá vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo outro, tal, vamos lá e tal. O que é isso? É um conselho de ímpio, né? Aconselhando a ir para um lugar aonde eles vão ali encher a cara,
onde vai ter todo tipo de coisa que Deus reprova. E daí vai. Então a palavra ela está sendo direcionada aqui contra isso. Então, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E tem gente que lê a palavra e não sabe nem o que significa varão. Não sabe o que é varoa. Né? Então são detalhezinhos que a gente tem que explicar para a pessoa começar a ter entendimento da palavra. Então, varão significa homem. Então tá falando aqui, ó, bendito o homem, e homem aqui no sentido de ser humano, né? Tá incluso a mulher, homem e mulher, o ser humano, né? E vai ter alguma citação bíblica que fala de varoa, que aí está se referindo à mulher, né? Mas geralmente textos como esse já está se referindo ao homem no sentido de ser humano. Então aqui é para o homem e para a mulher. Então bendito é o ser humano que foge, né, dos conselhos dos ímpios, dos convites, né, do pensamento, da mentalidade dos ímpios. E o ser humano que faz isso, a Bíblia está garantindo que ele é um bem-aventurado. É a Bíblia que está garantindo. E fala aqui, ó, que nem se detém, né, no caminho dos pecadores. Ou seja, ele foge desse caminho, né? Ele se desvia desse caminho. Por quê? Porque ele quer receber essa bênção de ser um bem-aventurado nessa terra. Deus já fez a parte dele. Ele já decretou, ó, vai ser bem-aventurado. Mas tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então a bênção já está decretada. Cabe ao ser humano obedecer. E também não se assenta na roda dos escarnecedores. As pessoas que ficam ali escarnecendo, que ficam só falando dos prazeres dessa carne, dessa vida, que se deixa levar, né, pelos prazeres da carne. Então a Bíblia aqui, ela vai contra a pessoa que ela vai lá e se assenta na roda dos escarnecedores. E fica ali tendo aliança com eles.
Então, o bem-aventurado é aquele que, quando ele percebe que aquela rodinha, né, tá ali só falando coisas que desagradam a Deus, que Deus não tá naquele negócio, que entristece o Espírito Santo, o que ele faz? Ele foge dali. Por quê? Porque ele não quer dar os seus ouvidos a esse tipo de conversa, a esse tipo de coisa. A Bíblia nos orienta que é de nossa responsabilidade mortificar a nossa carne. É, porque sempre que você se inclina para os desejos da carne, isso vai fazer você ir na contramão de Deus. E aí você acaba sendo inimigo de Deus, entristecendo o Espírito Santo e perdendo essa bênção aqui que ninguém pode tirar de você. Está decretado lá no céu. É bênção. Jeová já bateu o martelo. É bem-aventurado. Ninguém pode tirar. A não ser que você venha ceder. Não tem aquela palavra que diz que nós temos que tomar cuidado, né? Para que ninguém venha roubar a nossa coroa. Então ninguém pode tirar da nossa vida aquilo que Deus decretou, aquilo que é para a nossa vida. Ninguém pode tirar. Porém, nós temos que estar atentos. Não tem aquela palavra que diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e fazer de acordo com os seus mandamentos, né, com a sua vontade, então bendito você vai ser ao entrar, ao sair. Bendito será no campo, na cidade, na fazenda. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus seja eternamente louvado. Então, tem a parte de Deus, mas também tem a nossa parte. Amém? Pedir mais uma licencinha aqui. Oh, glória. Vamos continuar aqui a leitura? Versículo de número 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o que está falando aqui? Que a pessoa não tem prazer nessas coisas que nós lemos aqui no verso 1. Mas esse ser humano, seja homem ou mulher, o ser humano, ele tem prazer na lei do Senhor. E qual que é a lei? É a palavra. Então, se você tem prazer na lei do Senhor, então Deus está falando através da sua palavra que você é um bem-aventurado.
Você é uma pessoa abençoada. Não é o pastor Leandro que está te falando isso. Não, é a Bíblia. Está aqui, ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos meditando na lei do Senhor. Eu estou meditando agora, né? Depois eu vou meditar mais um pouquinho. Depois mais um pouquinho. Né? À noite mais um pouquinho. E aquilo passa a ser um prazer na sua alma, no seu espírito. Você quer se alimentar da palavra. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você passa a ter sede pela palavra. Você quer ouvir a palavra. Você quer meditar na palavra. Então isso é a maior prova de que você é um bem-aventurado nessa vida, nessa terra. São essas coisas que provam que você é uma pessoa bem-aventurada. É quando arde, é quando queima dentro do seu coração, da sua alma, do seu espírito, aquele desejo pela palavra, aquela fome de fazer do jeito correto, de fazer do jeito certo, de fazer da forma que agrada a Deus, que louva a Deus. Então você está no caminho certo. É o caminho da bênção, né? Eu sempre digo aqui que Deus fala na palavra, né? Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. A escolha é sua. A escolha é nossa. Nós escolhemos todos os dias o caminho que queremos trilhar, andar. Mas vamos continuar aqui. E agora ele começa a explicar aqui, ó, como que vai ser, né, a vida dessa pessoa que medita na palavra de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Aqui eu quero citar algo que muitas pessoas ficam perdidas, né? Porque você está meditando na palavra, você está fazendo conforme Deus lhe ordenou, mas parece que os frutos não chegam. Parece que não há diferença, né, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ou às vezes até parece que aquele que não serve está desfrutando mais dos frutos do que aquele que serve a Deus. Então aqui explica, ó,
pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, tem o tempo certo dos seus frutos nascer. E frutos fala do momento mais espetacular da árvore. É ou não é? É. Então a árvore ela começa ali com uma semente e ela vai enfrentando todo aquele processo, né, de crescimento, de raiz, tal, aquela coisa. E tem o tempo certo dela crescer, dela adquirir, né, aquela formação, aquela estatura de árvore já formada. E mesmo depois de já ser uma árvore formada, existe o tempo próprio para dar o fruto, que é um momento extraordinário. E aqui eu já quero profetizar para a sua vida. Vai chegar na estação própria, no tempo certo, o extraordinário de Deus na sua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. É que para aqueles que adoram a Deus, que estão meditando na palavra de dia e de noite, que não se assenta, né, na roda dos escarnecedores, que não aceita ali o conselho dos ímpios, né? Que não se detém no caminho dos pecadores. Para esse, Deus tem um trabalhar todo especial. Deus está cuidando dele, Deus está cuidando dela como uma joia preciosa. É, e Deus está falando aqui contigo. Ei, eu estou cuidando de ti de uma forma toda especial. Eu não posso fazer o extraordinário acontecer na sua vida sem você estar preparado. Há uma preparação. De repente você fala, mas o ímpio está lá, ó, desfrutando do extraordinário. Mas você vai ver, depois é uma pessoa que se tornou arrogante. É uma pessoa que, se ela tiver que destruir a vida da outra por causa do poder, por causa do extraordinário, ela vai e destrói. Ela não tem preparo. Oh, aleluia, como Deus está falando. Ela não foi forjada ali na fornalha de Jeová, não foi preparada, não foi moldada. E Deus não quer isso para você. Deus não quer isso para mim. É por isso que Ele nos guarda, Ele nos protege. E Ele vai fazer o fruto chegar na estação própria. E eu sei que eu estou sendo profeta para muita gente aqui. A estação própria para a sua vida está chegando. Aguenta só mais um pouquinho. Vai chegar e vai ser algo extraordinário. É o tempo mais espetacular da árvore. É o tempo do fruto. Vai chegar. E você vai estar preparado, vai estar pronto para o peso da bênção. Eu sempre falo aqui, né? Tem que ter um preparo para suportar o peso da bênção. Para não se tornar uma pessoa arrogante, para não se tornar uma pessoa que vai se afastar da lei do Senhor. Não. Tudo tem um preparo, né? Você tem que ir gatinhando, você tem que ir dando os primeiros passos, vai fortalecendo as pernas, o joelho, para tudo
há um tempo determinado. Oh, Pai, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Vai chegar o seu tempo, vai chegar a sua hora. Aleluia. Eu queria ler mais um versículo aqui, mas não vai dar tempo. A hora já foi. Mas fique com essa palavra. Salmo, capítulo 1. Nós meditamos aqui em apenas 3 versículos. Mas eu creio que Deus falou comigo, Deus falou contigo em apenas 3 versículos poderosamente. Continue meditando na palavra de dia e de noite. E nunca se esqueça, Deus está fazendo uma obra extraordinária na sua vida. O tempo dos frutos vai chegar. Amém, pessoal? Quero comentar aqui rapidinho. Eu estou preparando um vídeo aí todo especial, né? E em breve eu vou soltar aí, aqui, né? Esse vídeo aí. Eu não posso falar aqui a plataforma, né? Porque essa palavra aqui vai para outras plataformas e a gente tem que respeitar aí as regras, né? Mas eu tô um determinado tempo aí em uma dessas plataformas e eu tô meio que completando aí um período aí de aniversário, né? Nessa plataforma aí. E eu tô preparando aí um vídeo todo especial, né? E aí depois eu vou soltar aqui para vocês conferir. Aí eu vou falar o local certinho, né? Aonde tá. E assim eu vou fazendo com as demais plataformas também. Mas eu vou iniciar nessa, que fica difícil porque você não pode estar falando o nome aqui. Mas aí eu vou mostrando para vocês aonde que é o local e vai ser uma benção aí. Já está sendo, em nome de Jesus, né? E é uma forma também, né, de agradecer a vocês que está aí me acompanhando, né, desde o início. E eu louvo a Deus por isso. Ok, pessoal, vou ficando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida, profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Deixo aqui um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima.